Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Estamos aqui juntos mais um dia orando, intercedendo, clamando a Deus, porque nós estamos, como eu disse, debaixo de constantes ataques espirituais. São batalhas que nós vivenciamos diariamente. Porém, como eu tenho falado no primeiro dia, muitas vezes nós nem sabemos que estamos sofrendo ataques ou estamos debaixo de ataques espirituais. São batalhas que nós vivenciamos diariamente e muitas pessoas não sabem que estão sendo atacadas, que estão passando por ataques espirituais. Nós estamos no propósito, aliás, na campanha, no Salmo 91, durante 21 dias, orando, intercedendo, clamando a Deus, para que não somente nós venhamos compreender a respeito de batalha espiritual, mas também venhamos nos livrar de todas as ciladas, todos os ataques malignos, porque uma vez que eu sei como me defender, eu não vou sofrer mais dano. Uma vez que eu descubro que eu tenho armas maiores e mais poderosas do que as das quais eu estou sendo atacado, eu não vou sofrer mais dano. Eu vou usar esta arma, esta armadura, vou usar esta defesa e também o contra-ataque. Porém, nós precisamos compreender, muitas pessoas estão sofrendo, como eu falei logo no primeiro dia, daquela mulher que estava ali há 18 anos, sofrendo com um demônio nas costas. Ela já tinha feito de tudo, achando que era uma enfermidade na sua coluna, nas suas costas, no seu físico, e era um demônio. Quando ela se deparou com Cristo, Jesus Cristo olhou para ela e falou: mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus falou da sua enfermidade porque há 18 anos ela carregava aquilo achando que era uma enfermidade no seu físico. E muitas pessoas estão carregando problemas achando que é algo normal, que é algo no físico, e são demônios, são ataques espirituais que a pessoa sofre diariamente. E ela vive sobre uma opressão sem saber que aquilo não é de Deus, que aquilo não é normal, que aquilo não é do seu físico, que aquilo não é para ela carregar. E muitas vezes ela está levando algo maligno. E eu falei ontem um pouco a respeito daquilo que nós convivemos no dia a dia, trazemos para dentro de casa, e muitas vezes que nós precisamos entender que detalhes são mais importantes do que as coisas grandes. Porque nas pequenas entrelinhas nós podemos ficar amarrados. Um contrato, por exemplo, uma oferta, às vezes, de lojas, alguma coisa, sempre tem um detalhezinho pequeno, letrinha pequena. Aí se você assina aquele contrato, você leu nas entrelinhas, como se diz, você leu ali no contrato certinho, toda aquela letrinha pequena que está escrito, você assinou, você se amarrou com aquilo. E muitas vezes os pequenos detalhes nós deixamos passar, e aonde somos pegos desprevenidos. Aqui em Efésios, no capítulo 6, no verso 10, ele já fala: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tá vendo? Ciladas do diabo. Ele vai armar sempre. O 12: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, nós precisamos compreender que existe uma batalha constante, que nós temos que combatê-la, mas está armado. Daqui em diante, do verso 13 em diante, vai falar sobre a armadura. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a armadura. Mas hoje eu quero dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas, não é contra a família, não é contra o cônjuge, não é contra o irmão, não é contra isso, nem é contra aquilo. Nós precisamos compreender que a nossa luta, o nosso adversário é o diabo. É o inimigo declarado. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância, e nós precisamos andar em Cristo Jesus.
Uma vez que nós oramos, uma vez que nós apresentamos diante de Deus, Deus ele vai abrir os nossos olhos. Como eu disse, não vou falar sobre armadura hoje, não vou falar sobre autoridade hoje, porque é muito longo o assunto, então o vídeo fica muito extenso. Eu vou ler o Salmo 91, vou declarar esta palavra poderosa sobre as nossas vidas no dia de hoje e vou orar, abençoar o nosso dia. Então eu quero dizer um pouquinho a respeito daquilo que, como eu disse ontem, trazemos para dentro de casa, mas muitas vezes nós trazemos para dentro de nós. Porque o diabo ele conhece o poder e conhece a autoridade. Ele conhece a legalidade que nós temos em Cristo Jesus. Deus liberou poder e autoridade para mim e para você. Nós temos o poder de mudar tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, natural e espiritual. E muitas vezes nós não entendemos e não tomamos posse dessa verdade, mas o inimigo ele sabe. Então ele sabe aonde ele pode entrar e aonde ele não pode entrar. Então ele espera um espaço, ele procura abrir uma vaga, um espaço nas nossas vidas e muitas vezes nós não percebemos. Por isso a oração é a base para todas as coisas. A oração ela fecha portas para o inimigo não entrar. A oração ela quebra jugo de escravidão. A oração ela liberta, ela restaura, restitui. Esta na verdade é a arma mais poderosa que nós temos. Então nós precisamos compreender que quando nós oramos, nós desfazemos o projeto do diabo. Quando nós oramos, o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais, nosso entendimento, para compreender aonde ele está nos atacando, aonde ele está tramando um projeto contrário para nos atacar. Por isso que eu digo, nós vivemos constantemente em batalha espiritual. Nós não vemos, mas está lá. É como um vírus, como uma bactéria, ela está no organismo, então você não percebe, você não vê, daqui a pouco você começa a sentir aquele problema, aquela situação. Quando você vai no médico, lá já está instalado há algum tempo um vírus, uma bactéria, e você ficou ruim de repente, mas não foi naquele exato momento. Está ali há algum tempo. Um câncer, por exemplo. É mais ou menos assim. Começa aos poucos, quando você nem imagina, vai fazer esse exame, já está lá instalado há algum tempo, crescendo, se manifestando. O diabo ele trabalha dessa maneira. O inimigo ele trabalha desta forma contra as nossas vidas. Por isso nós temos que apegar todos os dias com Deus. Por que eu declarei aqui, eu li aqui, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra as forças do mal. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que elas estão fazendo mal para nós. Sim, elas podem ser instrumento, e elas serão instrumentos. Por isso nós temos que entender, quando nós estamos andando debaixo de um ataque, debaixo de uma opressão, debaixo de uma... sendo alvejado por setas malignas, você se protege, você se cobre, você desvia daquele caminho. Mas quando você não sabe disso, quando você não percebe, você vai passar da mesma forma, vai andar da mesma forma, só que vai receber tudo aquilo. E muitas vezes tem uma preparação. Então quando nós recebemos uma palavra contrária de uma pessoa, ou nós percebemos que tem algo contrário na vida de uma pessoa, a tendência é de nós já retrucarmos, olhar para aquela pessoa e já ver ela como inimigo. E muitas vezes nós precisamos entender que são fraquezas que a pessoa tem naquele momento, naquela área, são usadas pelo inimigo naquele momento, mas sobretudo, queridos, o que o diabo quer é usar a nossa boca, a nossa autoridade. Por isso, fique atento, porque quando você ora, quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, o Senhor nos dá sabedoria, nos dá capacitação, nós enchemos a nossa mente, enchemos o nosso coração, e a nossa boca vai falar aquilo que está cheio no nosso coração. Se eu estou cheio meu coração está cheio da unção, da graça, do poder e da autoridade de Jesus Cristo, é isso que eu vou falar, é isso que eu vou viver. Então quando as armas vierem, quando as armadilhas vierem, quando os ataques vierem, eu estou revestido, estou armado, estou protegido, eu estou blindado. Mas muitas vezes, por falta de oração, por falta de compreensão, por falta de intimidade com Deus,
Eu sou presa fácil, podemos dizer dessa maneira. Qualquer dardo vai penetrar e vai trazer um dano. Como eu falei outro dia a respeito dos índios, do veneno, da Zorag, né? Da Zorag não, do dardinho, envenenado, que usa com a zarabatana. Então, muitas vezes nós nem percebemos, mas estamos sendo atacados, estamos debaixo de um ataque maligno e não percebemos. Mas quando nós olhamos para as pessoas, olhamos para as circunstâncias, nós começamos então a identificar que ali existe algo negativo, que ali existe algo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Pessoas que não buscam a presença de Deus, pessoas que não têm vínculo com Deus, estão conosco todos os dias, em companhia, dentro de casa, no trabalho, no dia a dia. Então muitas vezes nós não compreendemos o porquê trazemos para dentro de casa uma opressão, para dentro da nossa vida uma tristeza, uma angústia, muitas vezes algo negativo, pensamentos contrários. São tantas coisas, queridos, que nós achamos que é normal. E nós começamos então a orar, começamos então aqui numa campanha dessa, falar sobre batalha espiritual, o que é e como vencer. Então de repente o Espírito Santo começa a te mostrar, começa a trazer clareza, você percebe que tem algo maligno, algo negativo ali, mas o que o Senhor está dizendo para nós? A nossa luta não é contra as pessoas. Se o seu cônjuge não está indo para a igreja, se ele está indo para outro lugar, se o seu cônjuge ou se alguém da sua família não conheceu a Cristo ainda, não teve uma experiência ainda, ore por ele, ore por ela, se consagre, jejue em favor dela. Porque quando nós deixamos de fazer isso, nós também abrimos brecha e o diabo ele vai querer usar a nossa boca. E muitas vezes nós liberamos alguma palavra e uma palavra ela tem uma sentença. Se ela não causa um efeito destruidor naturalmente, mas ela vai trazer um efeito destruidor espiritualmente. Porque as nossas palavras elas vão ficar ecoando, elas vão continuar se manifestando. Por isso, o diabo ele quer usar a minha voz, a sua voz, ele quer usar a minha autoridade, a sua autoridade. Ele quer uma liberação da nossa boca para que ele possa agir. Por isso, sonda o teu coração, sonda a tua mente, para que você não venha falar nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que edifica, somente aquilo que traz vida, somente aquilo que muda e transforma. Amém? Queridos, eu quero declarar o Salmo 91 e orar pela tua vida, abençoar o nosso dia. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a armadura, sobre a palavra de Deus, mas também sobre como nos comportar diante de ataques. Amém? Antes de declarar o Salmo 91, não esqueça da sua curtida, do seu like. Compartilhe com mais pessoas que você puder, para que essa informação chegue a outras casas, a outras vidas, para que elas também sejam libertas deste mal, em nome de Jesus. Você que chegou agora, que ainda não é inscrito no canal, te inscreve, clica nessa frase vermelha aí embaixo. Eu estou aqui todos os dias orando, intercedendo por vidas, e eu quero orar pela tua vida também, quero te abençoar, para que seu dia seja um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. O Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz: o Senhor é o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e pavês. Aliás, pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei
a minha salvação. Aleluia. Promessa de Deus. Você recebe esta oração em nome de Jesus? Vamos orar, declarar o nosso dia ricamente abençoado. Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua poderosa palavra, da confirmação que a cada dia, Pai, nós não somente estamos em guerras espirituais, ataques espirituais, mas nós estamos em batalha constante. Mas nós sabemos que é o Senhor que tem nos guardado, que é o Senhor que tem nos protegido, é o Senhor que tem nos sustentado a cada dia. Por isso, Pai, nossa oração é em favor de cada vida que aqui está. A minha oração é em favor, a minha intercessão é em favor dessas pessoas que estão nesse propósito, Pai, da campanha do Salmo 91, sobre as batalhas espirituais, o que são e como vencê-las. Por isso, Pai, que cada um que está nesta campanha possa entender o que é batalha espiritual e que possa também usar as armas da qual o Senhor já deixou e já delegou, para que nós não somente venhamos combater, Pai, os dardos inflamados, as setas inflamadas, Pai, os ataques, mas também podemos destruir toda a fortaleza maligna, destruir todo o mal que tem se levantado contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa finança, contra todo o projeto que nós temos o poder e autoridade para desfazer. Pai, mas que nós precisamos compreender que a maior luta que nós temos é com nós mesmos, com o nosso coração, com a nossa boca, para que nós não venhamos liberar nenhuma palavra torpe, nenhuma maldição, não venhamos liberar nenhuma palavra que nos amarre, que nos impeça de avançar, de crescer, que nos tire a autoridade. Por isso, Pai, no nome de Jesus, sonda o nosso coração. Fala conosco a cada manhã, a cada momento, Espírito Santo de Deus nos dirigindo em cada ação, em cada atitude, em cada decisão que venhamos tomar. Que nós não venhamos olhar para as pessoas ao identificar que ali existe algo contrário, que ali existe algo negativo, mas que nós não venhamos lutar contra essas pessoas, que nós venhamos orar, que nós venhamos declarar a tua palavra sobre a vida dela, para que ela também receba o mesmo que nós recebemos, o poder e a autoridade do Senhor, a revelação da tua palavra, o entendimento, a compreensão, para que elas sejam salvas, sejam libertas deste mal, que elas não sejam mais instrumento para nos destruir, para nos derrubar, que não sejam mais instrumento de espírito de inveja para tentar os males contra as nossas vidas, mas que elas sejam mudadas, que elas sejam transformadas, que elas sejam curadas, que elas sejam libertas de uma forma extraordinária, Pai, pelo poder da tua palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, a nossa casa, abençoamos a nossa família, abençoamos os nossos filhos, o nosso cônjuge, abençoamos, Pai, o nosso lar, o ambiente que nós vivemos, nós abençoamos o nosso trabalho, abençoamos tudo aquilo que nós possuímos, Pai, todos os objetos que o Senhor tem nos concedido, que possamos comprar, que possamos usufruir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, está tudo sobre a graça e o favor do Senhor, está tudo consagrado a Ti. Por isso, Pai, que todos os males, que todo ataque, todo levante, toda palavra contrária, toda palavra negativa que tem sido lançada contra as nossas vidas, nós quebramos, lançamos por terra pelo nome de Jesus e declaramos a falência de toda obra maligna e declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que a Tua presença está sobre nós, que a manifestação da Tua palavra está sobre nós e que nenhum mal vai nos acompanhar, que nenhum mal vai nos conceder derrota, miséria, falência ou qualquer situação negativa, mas que a Tua palavra poderosa, que é vida e vida em abundância, possa se manifestar diariamente em nossas vidas, em nome de Jesus, para que nós possamos viver segundo a Tua promessa. Promessa essa de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, para que o Teu nome seja honrado, glorificado, engrandecido e exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu quero declarar esta bênção sobre a vida de cada servo e cada serva do Senhor. Cada casa que estamos representando aqui agora, nesta oração. Em nome de Jesus, Pai, que cada lar possa ser visitado pelo Senhor, cada lar possa ser alcançado pelo Senhor no dia de hoje. Por isso, Senhor, nos guarda, Senhor, nossa saída, nossa entrada. Guarda, Pai, livra-nos, ó Deus, de acidente, de perigo, de todo tipo de ataque, todo tipo de contrariedade e nos conceda um dia de paz,
de alegria, que onde colocarmos as nossas mãos possamos ver a mão do Senhor, a ação do Senhor, o poder do Senhor, a bênção do Senhor se manifestando em nosso favor. Por isso, Pai, eu abençoo cada família aqui representada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe ricamente neste dia, com paz e prosperidade. Até mais, amados, que tenham um dia abençoado em nome de Jesus.